Invocando a proteção divina, declaro aberta a sessão, saudando todos e conclamando os pares apreciarem a ata da sessão pretérita. Nada havendo a ser anotado, dou por aprovada. Adiado para a próxima sessão, por determinação do relator, Dr. Paulo César, o processo 12.502, prestação de contas, partido político, requerente diretório regional do Partido Democrático Trabalhista, portanto, fica adiado para a próxima sessão no dia 5. O processo número 6140, que está com pedido de vista do Dr. Ricardo Almeida, após relator Dr. Rodrigo Curvo negar provimento e ser acompanhado pelo primeiro, segundo e terceiro vogal. Quarto vogal, o Dr. Ricardo pediu vista, o Dr. Paulo está aguardando. E eu estou atendendo o pedido expresso e devidamente justificado do quarto vogal, que solicitou vista do processo na sessão do dia 23 de agosto de 2016, informando que deferiu o pedido de prorrogação do prazo nos termos do voto do 60A do regime interno desta Corte. Adiada a conclusão do julgamento, portanto, para o dia 5 de setembro. Isto porque todos nós sabemos que, adiado 2 vezes, há necessidade de republicação de pauta, mas com essa justificativa fica deferida sem necessidade de republicar a pauta. Processo 732, recurso eleitoral, processo administrativo, filiação partidária, pedido de inclusão de filiação em lista especial, Partido dos Trabalhadores, Comodoro. Recorrente, Nildo Mendes da Silva, recorrido do Ministério Público Eleitoral, parecer pelo desprovimento do recurso. Já ratificado, doutor Ricardo, com a palavra. Obrigado, senhora presidente. Cuida-se de recurso eleitoral interposto por Nildo Mendes da Silva, presidente do Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores, em face de sentença proferida pelo juízo da 61ª Zona Eleitoral, que indeferiu o pedido de requerimento de reabertura do sistema FiliaWeb do município de Comodoro. Douto magistrado indeferiu o pedido sob o fundamento de que o partido político não enviou a lista de filiados por meio do sistema FiliaWeb dentro do prazo legal. Suas razões aduz o recorrente que submeteu a lista de filiados tempestivamente, no entanto, não fora recepcionada por falha do sistema. Requer, ao final, o provimento do presente recurso com a devida inclusão dos filiados no sistema FiliaWeb. A douta Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto ao relatório, senhora presidente. Está mantido, vocês podem prosseguir. Né? Então, prosseguindo no voto, insurge o recorrente contra a decisão do juízo da 61ª Zona Eleitoral, que indeferiu o pedido de requerimento de reabertura do sistema FiliaWeb no município de Comodoro. O recorrente alega que encaminhou a lista de filiados eleitoral dentro do prazo legal e sua não submissão se deu em virtude de falha no sistema FiliaWeb. Importante observar que o recorrente não juntou nenhum documento a comprovar a sua alegação de falha no sistema. Ademais, observa-se da certidão lavrada pelo chefe de cartório, as folhas 8, abro aspas, que não foi possível aferir se houve falha durante o envio ou mero esquecimento do representante partidário, fecho aspas. É disso lembrar que a adequada e tempestiva submissão da relação de filiados pelo sistema eletrônico FiliaWeb é de inteira responsabilidade do órgão partidário e os riscos pela não obtenção de linha ou de conexão, de defeito de transmissão ou de recepção correm por conta do usuário e não o excusarão do descumprimento do prazo legal.
cabendo ao interessado certificar-se da regularidade da recepção, é o que dispõe a resolução número 23.117 de 2009 do Tribunal Superior Eleitoral, em seu artigo 28, alterada pela resolução 23.198 de 2009 do mesmo egrégio Tribunal Superior Eleitoral. Logo, a argumentação do ora recorrente que ocorreu falha no sistema FiliaWeb como justificativo para a não submissão da relação ordinária de filiados não se sustenta. Eu cito um precedente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. No entanto, válido ressaltar que podem os prejudicados, em caso de desídio ou má-fé do partido ao qual é filiado, requerer diretamente à Justiça Eleitoral a inclusão do seu nome na lista, com fulcro no artigo 19, parágrafo 2º da Lei 9.096/95, e cito aqui os dispositivos mencionados. De start, podemos observar que incumbem ao próprio filiado que, se sentir-se prejudicado, requerer diretamente na zona eleitoral para que sejam tomadas as providências cabíveis e a devida regularização de sua situação, fazendo prova do cumprimento dos prazos de filiação para que possam se candidatar. Diante do exposto, senhora presidente, só deixar claro, aqui não se trata de inclusão de filiado em lista especial. Aqui, o partido ele quer a reabertura do sistema, o que não é possível, porque ele tem a data limite, é o último dia possível. O partido poderia ter feito essa inclusão da lista de filiados antes dessa data, né? Então eu estou em consonância com o parecer ministerial, senhora presidente, eu estou negando o provimento ao recurso, mantendo em totum a sentença objurgada. É como voto. Nobre, relator desproveu o recurso em harmonia com o parecer. Todos de acordo? De acordo. O tribunal, por unanimidade, negou provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator em consonância com o parecer. Processo 17.438. Consulta, conduta vedada, agente público, convênio municipal com o governo federal e estadual, repasse do recurso público, definição do momento da transferência do recurso, período eleitoral, Nortelândia, eleições 2016. Consulente Neurilan Fraga. Parecer pelo não conhecimento da presente consulta. Doutor Ricardo, o parecer está mantido, né? Doutor Ricardo, com a palavra. Senhor presidente, só uma questão levantada aqui pelo desembargador Luiz Ferreira. No processo anterior, eu cometi um erro material. No final, eu tratei como requerimento do partido, mas na verdade foi de um filiado. Tá? Só fazendo essa correção em relação ao processo anterior. Mas o voto está em consonância, só um erro material de comunicação aqui, né? Não havendo nenhuma alteração no desfecho meritório, faça a correção na ata do erro material apontado. Bom, trata-se de expediente autuado na classe processual consulta, em que o prefeito de Nortelândia, senhor Neurilan Fraga, solicita orientações desse tribunal em relação ao repasse de recursos durante o período eleitoral. O consulente questiona acerca de eventual licitude no repasse de recursos de convênio durante o período vedado, com a conjectura de serem enviadas novas notas de ordem bancária inicialmente remetidas no período permitido e que, por motivo alheio às funções da administração pública, foram estornadas para a conta do poder público concedente. Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral opinou pelo não conhecimento da presente consulta. É o relatório, senhora presidente. Foi mantido já. Eu estou, se o plenário me permite, eu estou não conhecendo da consulta por dois fundamentos. O primeiro é porque nós estamos no período eleitoral, né? E o segundo fundamento é porque trata de questão, de caso concreto, que não cabe à Justiça Eleitoral se manifestar. Então, eu estou não conhecendo da consulta, senhora presidente. Em harmonia com o parecer. Em harmonia com o parecer ministerial. Todos de acordo? De acordo, senhora presidente.
Tribunal, por unanimidade, não conheceu da consulta, nos termos do voto do relator e em consonância com o parecer ministerial. Processo 1020, recurso eleitoral, filiação partidária, pedido de inclusão de filiação em lista especial, Partido da Social Democracia Brasileira, Nova Bandeirantes, 50ª Zona Eleitoral, recorrente Célio Aparecido Pereira de Souza, recorrido do Ministério Público Eleitoral, desembargador Luiz Ferreira, relator, com a palavra. Obrigado. Trata-se de recurso eleitoral interposto por Célio Aparecido Pereira de Souza, em face de decisão prolatada pelo juízo da 50ª Zona Eleitoral, que indeferiu o pedido formulado por ele para processamento de sua filiação por meio de lista especial. Traduz o recorrente que foi desfiliado indevidamente do Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB, porquanto sua filiação ao Partido Socialista Brasileiro, PSB, em 16 de março de 2016, foi realizada posteriormente, não teve seu conhecimento. Falta um dá aqui. Afirma também o recorrente que o dirigente responsável pelo Partido Socialista PSB de Nova Bandeirantes, embora notificado, não apresentou em juízo qualquer documento comprobatório acerca da filiação que está sendo impugnada. Severa ainda o recorrente que a decisão atacada, entre aspas, destoa das provas existentes nos autos, destoa da manifestação de vontade do recorrente, destoa da manifestação do partido PSB e também destoa da manifestação do ilustre representante do Ministério Público, que opinou pelo estabelecimento da filiação do ora recorrente ao PSDB, entre aspas. Por derradeiro, o recorrente postula o provimento do presente recurso a fim de que seja estabelecida sua filiação no Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB. Em sede de contrarrazões, o Ministério Público Eleitoral, atuante na instância de origem, manifesta-se pelo provimento do vertente recurso e, por conseguinte, pelo restabelecimento da filiação colimada pelo recorrente. Instada a se manifestar, a Procuradoria Eleitoral suscitou preliminar de intempestividade recursal e, no mérito, opinou pelo provimento do recurso, porque a filiação do recorrente foi comprovada exclusivamente por documento produzido unilateralmente. É o relatório. Doutor Procurador. Obrigado, senhora presidente. Eu ratifico o parecer pelo não conhecimento em razão da intempestividade do recurso. Devolvo a palavra ao relator. Voto preliminar deduzida pela Procuradoria Regional Eleitoral intempestividade recursal. A Procuradoria Regional Eleitoral suscita a questão preliminar alusiva à ocorrência de intempestividade do recurso manejado por Célio Aparecido Pereira de Souza, asseverando que, após a sentença ser prolatada, o recorrente interpôs 2 pedidos de reconsideração e que, depois de decorrer 2 meses da publicação daquela decisão, é que apresentou o recurso subexame. A Procuradoria Regional Eleitoral afirma, ademais, que os pedidos de reconsideração deduzidos pessoalmente pelo recorrente e por seu advogado constituído não suspende o prazo recursal, razão pela qual, na concepção de seu apresentante, este recurso deve ser considerado intempestivo. Ocorre que, na espécie em debate, após o recebimento dos pedidos de reconsideração, o juízo da instância singela, por meio do despacho que contradiz a folha 37, determinou nova manifestação do representante do Partido Socialista Brasileiro, PSB, de Nova Bandeirante, a fim de que este apresentasse a ficha de filiação do recorrente no prazo de 72 horas. Por conta desse comando judicial, o citado dirigente partidário ofereceu a manifestação que se encontra nas folhas 41 e 42, oportunidade na qual afirmou que não existe ficha de filiação do recorrente nos arquivos da atual diretoria do PSB. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou mais uma vez acerca da questão posta em debate, ocasião em que se manifestou pelo cancelamento da filiação do recorrente junto ao Partido Socialista Brasileiro, PSB. Desse modo, não obstante o juízo singular tenha mantido integralmente a decisão lançada às folhas 25 e 26, impende-se destacar que ele levou em consideração os esclarecimentos aludidos linhas volvidas, entre colchetes, que não existe ficha de filiação do recorrente, fecha colchete, para compor seu convencimento, consoante se depreende desta parte da fundamentação do segundo deciso. Aí disse o juízo no segundo deciso:
Não é de se surpreender a inexistência de ficha de filiação partidária do requerente, conforme salientado pelo presidente do PSB, visto que a cada troca de comando de partido extraviam-se documentos, livros, etc., numa demonstração de falta de zelo, fecha aspas. Por essa razão, é forçoso reconhecer que houve novo pronunciamento judicial, motivo pelo qual a data da sua prolação é que deve ser adotada como termo inicial para a interposição deste recurso, não havendo falar-se, por conseguinte, em sua intempestividade. Diante do exposto, rejeito a preliminar ventilada pela Procuradoria Regional Eleitoral. Eu como voto esta isagógica, senhora presidente. Como voto do doutor Flávio Bertin, a preliminar. Com relator, excelência. Doutor Ricardo. Com relator, senhora Doutor Paulo. Com relator, senhor presidente. Doutor Rodrigo. Com relator. Doutor Marcos. Senhora presidente, com relator. Devolvo a palavra ao relator. Voto. Trata-se de recurso eleitoral interposto por Célio Aparecido Pereira de Souza contra a decisão prolatada pelo juiz da 50ª Zona Eleitoral, que indeferiu o pedido por ele formulado para processamento de sua filiação por meio de lista especial. Busca o recorrente restabelecer sua filiação perante o Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB, que foi cancelada automaticamente pela Justiça Eleitoral, diante sua filiação posterior ao Partido Socialista Brasileiro, consoante determina o parágrafo único do artigo 22 da Lei 9.096/95. Nesse desiderato, o recorrente assevera que a filiação levada a efeito pelo Partido Socialista Brasileiro, em 16 de março de 2016, foi realizada sem que houvesse seu consentimento. Se isso não bastasse, impõe-se a notar que a informação constante do relatório extraído do sistema Elo 6 do Tribunal Superior Eleitoral, folha 06, segundo a qual o recorrente teria integrado no Partido Socialista Brasileiro, não foi comprovada neste caderno processual. Ainda nessa mesma senda, impende-se destacar que o presidente do Diretório Municipal da Agremiação Partidária retrocitada, na manifestação e contradiz a folha 41, não apresentou a ficha de filiação do recorrente, devendo ser esclarecido por necessário que a citada agremiação partidária não se oponha ao desligamento do recorrente do seu quadro de filiados. É imperioso ressaltar ainda neste apazão que o recorrente agiu de forma cautelosa ao requerer ao juiz eleitoral sua reintegração na lista de filiados do Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB, tão logo tomou conhecimento da questionada filiação PSB, consoante se depreende do documento encartado da folha 3 deste caderno processual. Assim, é imperioso reconhecer que o recorrente foi prejudicado por descuido dos dirigentes do Partido Socialista Brasileiro, PSB, que submeteu indevidamente o nome dele ao controle oficial desta justiça especializada, impondo-se, por consequência, o estabelecimento do status quo ante. Trago uma jurisprudência que se aplica como luva ao caso de discussão, vou poupar da leitura, está à disposição de Vossas Excelências. Por derradeiro, deixa-se registrado que a data de filiação do recorrente ao Partido da Social Democracia Brasileira, a ser restabelecida pela Justiça Eleitoral, deve ser aquela constante do relatório emitido pelo sistema Elo 6, folha 06, qual seja, 5 de fevereiro de 2016, dia na qual constava a sua filiação ao PSDB. Posto isso, em dissonância do parecer ministerial, dou provimento ao recurso interposto por Célio Aparecido Pereira de Souza para reformar a sentença objurgada, estabelecendo sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB, com efeitos a partir de 5 de fevereiro de 2016, determinando, por conseguinte, a inclusão de seu nome na lista oficial de filiados na dita agremiação política. De ciência imediata ao juízo da 50ª Zona Eleitoral, bem ainda ao Diretório Estadual e Municipal do PSDB-MT. É como voto. O voto doutor Flávio Bertin. Com relator, excelência. Doutor Ricardo. Senhora presidente, esse assunto que nós estamos tratando nesse processo, ele tem muita relação com o pedido de vista que eu, inclusive, trago na segunda-feira. E uma das questões de que eu estou analisando é a possibilidade ou não de se utilizar do pedido de inclusão em lista especial como sucedâneo de ação declaratória de filiação. Então eu vou pedir vênia ao eminente relator, mas eu vou pedir vista desse processo também e trago o voto na segunda-feira, porque é tema semelhante no aspecto que eu quero abordar
em relação a esse assunto? Doutor Paulo César, Aguardo o pedido de vista, senhor presidente. doutor Rodrigo, Também aguardo. doutor Marcos. Senhor presidente, aguardo o pedido de vista. Adiada a conclusão do julgamento, faço pedido de vista do quarto vogal, doutor Ricardo Puro. Então, foi doutor Ricardo Almeida. Após o relator, negar, não? Não dá provimento. Deu provimento, né? Eu dei provimento. Dar provimento ao recurso, sendo seguido pelo primeiro vogal do Em sintonia com a Procuradoria. Em sintonia com a Procuradoria. Sintonia ou dissonância? Dissonância? É dissonância, é. Os demais A Procuradoria aguardam diz que é- o pedido de que é vista unilateral, feito mas- pelo doutor Ricardo Almeida. Processo 20.558, agravo interno, mandado de segurança, transgressões eleitorais, conduta vedada a agente público, divulgação de obras, atos, programas, serviços em rede social, Facebook, determinação com a finalidade de retirada de postagem referente ao processo número tal, Rondonópolis, 45ª Zona Eleitoral, eleições de 2016, pedido de concessão de liminar, pedido de cautela antecipada. Agravante, Percival Santos Muniz. Agravante também, Manuel da Silva Neto. E agravado, juízo eleitoral da 45ª Zona, Rondonópolis. Desembargador Luiz Ferreira, relator, que está com a palavra. Muito obrigado. Trata-se de agravo interno interposto por Percival Santos Muniz e Manuel da Silva Neto, em face de decisão unipessoal do relator em substituição do desembargador Pedro Sakamoto, que, ao considerar ausente o interesse processual de ambos, denegou de plano a segurança pleiteada e julgou extinto o processo sem resolução de mérito. Na peça vestibular deste mandamos, os agravantes alegaram ter sido representados, aspas, perante o juiz eleitoral da 45ª Zona Eleitoral nos autos da reclamação número que está aqui consignado, por conduta vedada aos agentes públicos com pedido de liminar inaudita altera pars, com a finalidade de retirar todas as postagens constantes nos perfis que o representado mantém perante o Facebook que vinculem atos, programas, obras, serviços e campanhas no município de Rondonópolis, entre parênteses, obrigação de fazer, determinando a proibição de novas edições em sentido idêntico, entre parênteses, obrigação de não fazer, sob a alegação de encontrar em desacordo com o preconizado no artigo 73, 6, letra B da Lei 9.504/97, fecha aspas, folha 4. Afirmar, ademais, os agravantes que, aspas, ao proferir decisão em favor do representante sobre matéria em análise, a autoridade coatora concedeu liminar vindicada, fecha aspas, determinando que Percival Muniz retirasse todo o conteúdo propagandístico de sua página pessoal do Facebook. Face a decisão do juiz eleitoral da 45ª Zona, os agravantes impetraram o mandado de segurança retrocitado, por meio do qual pretenderam ver restabelecido o direito que tem à veiculação da propaganda eleitoral suspensa, uma vez que as postagens teriam sido realizadas no perfil pessoal de Percival Muniz, com meios e recursos próprios, não podendo, pois, ser confundida com propaganda institucional divulgada e financiada pela administração pública. Resignados, os agravantes deduziram o vertente agravo interno, objetivando reformar o decídio velho gastado, reconhecendo-se o equívoco da proibição determinada pelo juiz da 45ª Zona Eleitoral, concedendo-lhes a antecipação da tutela de urgência para que seja permitida a divulgação da propaganda eleitoral objurgada. É o relatório, senhora presidente. Não tem. Vamos ao voto. Eminentes pares, na parte que importa o desvio da controvérsia, estas foram as assertivas postas pelo relator substituto, desembargador Pedro Sakamoto, da decisão agravada. Eu vou ter que ler porque é a parte que interessa mesmo, certo? É pouco. Como se diz, o mandado de segurança tem assento constitucional e visa, aspas, proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício das atribuições do poder público. Artigo, fecha aspas, artigo 5º, 69, Constituição Federal. No vertente feito, os impetrantes fazem alusão ao seu direito subjetivo à veiculação da publicidade eleitoral, objeto da representação 42.55.18, pleiteando por conseguinte a cassação da adição liminar proferida pelo juízo da 45ª Zona Eleitoral, Dr. Vladimir Perry, supostamente eivada de ilegalidade.
Sem razão, no entanto, os impetrantes. E continua o desembargador Pedro Sakamoto. Verifica-se a rigor que os autores da impetração pretendem anular decisão interlocutória e recorrível por meio de apelo autônomo, nos termos do artigo 35, parágrafo 2º da resolução TSE 234/62 de 2015, verbo que está aqui, esta eu vou poupá-los da leitura. Só a parte segunda que diz textualmente: não cabe agravo de instrumento contra a decisão proferida pelo juiz eleitoral que concede ou denega medida liminar. A providência oral almejada busca subverter as rígidas regras processuais específicas, uma vez que o mandado de segurança não pode servir como procedimento antecipatório do mérito da ação em trâmite no juízo de primeira instância, sucedâneo recursal ou ainda como provimento anulatório de ato judicial processual, havendo para tanto os meios legalmente previstos em tempo e modo descritos pela norma de regência. Registro por oportuno, continua o desembargador Pedro Sakamoto, que a supra-mencionada resolução TSE 234/72 de 2015, ao disciplinar as disposições da Lei 9.504/97, regulamentando o processamento das representações, reclamações e pedidos de direito e resposta para as eleições de 2016, atentou-se para a inviabilidade de se permitir ampla recorribilidade aos decisos unipessoais, mormente pela celeridade que deve ser imprimida à solução de mérito dos feitos eleitorais, cujo período, é bom que se registre, foi ainda mais encurtado pela Lei 13.165 de 2015. Desse modo, eventual resignação da parte quanto às interlocutórias deve ser trazida em sede recursal, quando prolatada a sentença da representação, de modo que o meio de questioná-las, em hipótese de mero conformismo, não se dá pela excepcionalidade do mandado de segurança, conforme jurisprudência consolidada pela Corte Superior Eleitoral. Está aqui os arestos por ele, e eu vou poupá-los da leitura. Assim, continua o desembargador Pedro. Ante a evidente impossibilidade de se outorgar os efeitos pretendidos pelos impetrantes em ação mandamental, deve ser considerado ausente o interesse processual, artigo 485(6) do CPC, o que na forma da lei autoriza de plano a denegação da ordem almejada. Posto isso, conforme no inciso 485(6) do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 6º, parágrafo 5º da Lei nº 1216/2009, denego a segurança pleiteada e julga extinto o processo sem resolução de mérito. Fecha aspas, agora digo eu. Não se pode olvidar, dado sua importância, que para o exercício do mandado de segurança é imprescindível haver certeza e liquidez no direito e que se pretende ver amparado pelo judiciário consistente na manifesta presença dos elementos que o caracterizem. Na hipótese em debate, conforme anotado pelo relator substituto, desembargador Pedro Sakamoto, as decisões interlocutórias exaradas em sede de representação eleitoral não são recorríveis por intermédio de agravo de instrumento, tendo em vista a celeridade típica do processamento dos feitos eleitorais, cuja disciplina se encontra normatizada na resolução TSE nº 23462 de 2015. Assim, em caso de eventual discordância quanto ao que restou decidido nas interlocutórias, incumba a parte impugnar seus conteúdos quando da interposição do recurso da sentença que julgar a representação, caso persista a resignação. Aliás, acerca do tema, essa jurisprudência do TSE, eu trouxe aqui um aresto. A princípio, por não poderem ser as interlocutórias ser desafiadas pelo recurso próprio, isto é, por agravo de instrumento, poder-se admitir excepcional utilização de mandado de segurança para prevenir ou fazer cessar manifesta ilegalidade ou abuso de poder e contradiço nos atos decisórios. Isso porque é pacífico o entendimento dos tribunais eleitorais, no sentido de que o cabimento do remédio constitucional do mandamos, em face de ato judicial, somente é admissível diante de decisão manifestamente eratológica ou de cristalina ilegalidade, conforme se infere do aresto abaixo resumido. Aí trago um aresto aqui, dizendo que o mandado de segurança é remédio constitucional, destinado a prevenir e coibir ilegalidade ou abuso de poder diante do direito líquido certo, apenas, excepcionalmente, em situações teratológicas ou de manifesta ilegalidade, admite-se a impetração deste para impugnação de ato judicial. No entanto, no caso destes autos, não se observa a presença de nenhum dos elementos autorizadores do manejo do mandado de segurança, uma vez que a decisão do magistrado de primeiro grau, que determinou a suspensão da propaganda dos agravantes, acertada ou não, está estribada nos dispositivos legais aplicáveis à espécie e inserida no princípio do livre convencimento motivado. Start, na hipótese de mero inconformismo dos agravantes, mostra-se incabível a utilização desta ação mandamental, que indiscutivelmente tem o objetivo de suceder a eventual recurso futuro.
trago jurisprudência nesse particular, tá? E vou poupá-los da leitura. Posto isso, conheço do agravo regimental interposto por Percival Santos Muniz e Manuel da Silva Neto, negando-lhe provimento para manter intacta a adição agravada com os acréscimos expostos neste voto. É como voto. Senhora Presidente. Dr. Flávio Bertin, Acompanho o voto do relator, excelência. Dr. Ricardo Almeida, Com o relator, senhor presidente. Dr. Paulo César, Com o relator, senhora presidente. Dr. Rodrigo Curvo. Senhora presidente, quero dizer que estou de acordo com o relator e só ressaltar que é importante esse posicionamento do Tribunal Pleno, na medida em que é de se verificar a existência de inúmeros mandados de segurança aportando nesta Corte, buscando exatamente tratar de situações semelhantes a esta daqui, de acordo com o relator. No caso de teratologia, nós vamos conhecer, né? Claro. A sessão tá... Não tem dúvida nenhuma, mas nesse caso não tem teratologia. Há inconformismo, que vai ter que ser deduzido agora, rapidamente. Com a celeridade. Com a celeridade própria, se nós aqui também não fôssemos sérios, era capaz até da representação lá ser julgada dessa gente. Dr. Marcos Faleiros. Senhora Presidente, acompanho o relator com as observações posteriores, utilizando como fundamento para decidir. O Tribunal, por unanimidade, negou o provimento ao agravo interno nos termos do voto do relator e não apareceu. Encerrada a pauta judicial, nós temos na pauta administrativa processo que trata do aplicativo móvel Pardal Nacional. Eu sou a relatora, mas o requerente é a ouvidoria. Eu tenho para mim que este assunto parece já estar bastante conhecido dessa corte, né? O TSE fez o mesmo aplicativo, né, com algumas modificações e baixou uma resolução para que os TREs acompanhassem o modelo do TSE. Doutor Rodrigo, se quiser, pode até complementar, está bem a par da situação. Eu agradeço, senhora presidente. De fato, estamos a par porque a ouvidoria continuará recebendo e tratando essas informações, a exemplo do que já vem ao longo dos anos sido definido aqui nesta corte. De fato, como bem relatado por Vossa Excelência, como é notório, inclusive, que foi amplamente divulgado, o Tribunal Superior Eleitoral optou por adotar o sistema Pardal, em que permite que os eleitores e cidadãos, de uma maneira geral, possam apresentar à Justiça Eleitoral de maneira ágil e moderna as denúncias que tiverem sobre irregularidades o ambiental está próprio da minha vara especializada no meio ambiente, irregularidades eleitorais. Mas tem ambiental também, né? Também pode acontecer. O fato é que houve o lançamento, então a gente, em conversas internas, está dizendo que havia um Pardal Mato Grosso e agora teremos um Pardal nacional que substitui esse Pardal local. Lembrando que esse sistema foi criado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo, mas foi adotado pela Justiça Eleitoral mato-grossense há alguns anos e efetivamente utilizado pelo cidadão mato-grossense. De modo que nós estamos considerando como uma evolução do sistema Pardal, um crescimento e atingindo, a partir do Tribunal Superior Eleitoral, o âmbito nacional. Foram necessárias reuniões para que adaptássemos essa realidade na medida em que já utilizávamos o sistema. Foram feitas várias reuniões com a diretoria, com a presidência, com a corregedoria e o setor de tecnologia da informação e de comunicação, que vai ser imprescindível nesse momento para que haja uma divulgação suficiente e adequada para que o cidadão mato-grossense que já utiliza saiba que vai haver uma modificação de aplicativo. Feito isso, nós sugerimos à senhora presidente esta nova resolução que, na verdade, vai, evidentemente, aderir ao que determina o Tribunal Superior Eleitoral e, para nossa felicidade, na medida em que o Tribunal Superior, o órgão de cúpula da Justiça Eleitoral brasileira, vai agora adotar e proceder às evoluções necessárias dos aplicativos, né, em âmbito nacional. Pensamos numa fase de transição, porque temos que considerar que aqui em Mato Grosso há milhares e milhares de cidadãos que têm no seu smartphone uma versão do Pardal baixada. Isso. E na medida em que haja a efetiva adesão ao sistema nacional,
nós vamos utilizar essa palavra, não sei se aqui gostam, haverá uma descontinuação do aplicativo. Vou me socorrer aqui do nosso professor desembargador Luiz Ferreira, mas esse é o termo utilizado. Haverá descontinuidade. Haverá a solução de continuidade do aplicativo. Então, temos que aguardar esse momento, que o corpo técnico indique, já estamos no Pardal Nacional, para dizer, a partir de agora, deixa de existir o Pardal de Mato Grosso. A forma de utilização é basicamente a mesma, recebe texto, fotografia, vídeo. O que vai haver, e é bastante importante, desembargadora, não que não houvesse isso no nosso aplicativo, uma participação mais direta, cortando caminhos da Procuradoria Regional Eleitoral e do Ministério Público Eleitoral de uma maneira geral. Porque se nós analisarmos, a natureza do recebimento de reclamações são inúmeras, pode haver uma comunicação de um fato criminoso eleitoral, pode haver a comunicação de um fato que configure abuso ou que configure uma propaganda irregular, quando deve o juiz adotar e exercer o poder-dever de polícia, né, para coibir aquela irregularidade. Com o nosso Pardal nós recebíamos tudo e cada cartório tinha que fazer a remessa conforme a análise do juiz eleitoral. O TSE, junto com a Procuradoria Geral Eleitoral, ao aprovarem essa resolução nova, eles previram uma comunicação direta ao Ministério Público Eleitoral. O Dr. Douglas já está a par, tem o conhecimento, ele pode reforçar isso, que ele já tomou as providências para comunicar essa nova realidade aos promotores eleitorais no estado de Mato Grosso, né? O fato é que os juízes eleitorais e os cartórios eleitorais continuarão a receber a informação e haverá uma informação imediata também pelo sistema para o Ministério Público Eleitoral. O que nós visualizamos, imaginamos, isso está previsto na resolução, que, submetido ao juiz eleitoral a informação, ele vai avaliar se há uma propaganda irregular que exija a atuação imediata pelo poder de polícia de que ele detém. Nesse caso, ele vai tomar as providências, como sempre já tomou. Havendo a juízo do juiz eleitoral a notícia de um crime eleitoral, nós, pelo sistema, já sabemos que essa mesma informação já chegou ao Ministério Público, que, por certo, adotará as providências visando, se for possível um flagrante, requisitar a força policial para que isso seja providenciado. Se for algo que já ocorreu, muito provavelmente será requisitada a instauração do inquérito, sem prejuízo de outras medidas. Caso o juiz se depare com uma questão de abuso, que ele não pode agir de ofício, também partimos do pressuposto que o sistema já comunicou ao Ministério Público Eleitoral, que adotará as providências para coibir esse abuso com as ações apropriadas. Então haverá uma comunicação mais direta, mais rápida, e estamos aguardando somente, senhora presidente, que o TSE confirme a inclusão de Mato Grosso no sistema Pardal Nacional. E aí, a partir daí, contaremos, evidentemente, com a senhora presidente, que é uma entusiasta do sistema e que vai continuar a divulgar, e com a área de comunicação, para que o cidadão mato-grossense que já utiliza, nos outros estados isso não vai acontecer, que eles não utilizam ainda, mas o cidadão mato-grossense que já utiliza, saiba que ele tem que fazer uma nova, baixar novamente o aplicativo, e aí continuar seguindo a vida, e claro, vamos tratar aquelas notícias que chegarem até essa data da forma como já tratávamos. E para finalizar, senhora presidente, só para destacar, essa nova versão nacional vai disponibilizar para o cidadão, não só no sistema Android, mas também agora no sistema iOS, que é algo que nós não tínhamos aqui. De modo que considero sim que houve uma evolução. Sim. Senhora presidente, também na linha do que o Dr. Rodrigo mencionou, só para esclarecer, realmente o procurador-geral já havia comunicado todos os procuradores regionais quando das tratativas ainda no Tribunal Superior Eleitoral a respeito dessa resolução, e eu já expedi há cerca de 2 semanas instruções aos promotores apresentando o novo sistema, e já estão todos então cientes e somente aguardando a operacionalização técnica dele. Como dito pelo Dr. Rodrigo, o Pardal nasceu no útero do Espírito Santo, que por sua vez o rejeitou e nós o adotamos. Foi criado aqui. Né? Então nós, a partir do momento que nós o adotamos, nós levamos para a sociedade. Não se sabe por que o Espírito Santo não criou e não deu a devida expansão a esse instrumento. E Mato Grosso
pegou esse instrumento e fizemos uma parceria com a sociedade através do Pardal, né? E agora o TSE, quando se refere ao Pardal, e eu observei bem isso lá em Curitiba, o ministro Gilmar Mendes já logo aponta Mato Grosso como precursora do Pardal. Para ciúme do Espírito Santo. E dizer que eu acho que o doutor Rodrigo está correto, e parece-me também, doutor Rodrigo, que a TI está aqui tentando um atalho para quem já baixou o Pardal no sistema antigo. Ao clicar ali, ele já vai remeter automaticamente para um novo modelo. Estão trabalhando nisso. Estão trabalhando nessa... Pardal MT para Pardal BR, né? Exato. Bom, então estão todos de acordo com a resolução que alinha daqui ao TSE. Entusiasticamente de acordo. De acordo, senhor presidente. O Tribunal, por unanimidade, aprovou o normativo que disciplina a migração do aplicativo Pardal instalado pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso para o aplicativo da mesma denominação desenvolvido pelo Tribunal Superior Eleitoral. Alguém quer fazer uso da palavra? Pois não. Só pedindo desculpas aos eminentes pares pela ausência na sexta-feira. Eu tive um problema de horário, um compromisso anterior, e na terça e na quarta eu fui acometido de uma infecção, e informar também o pleno que na saída, na minha alta do tribunal, o Dr. Tony estava entrando. Ele acabou adoecendo também. Só deixar registrado aqui. Muito obrigado. Tá? Ele na saída daqui me substituindo, tomara que essa minha cadeira não esteja amaldiçoada, né? Ele sentou aqui e deu entrada no Jardim Cuiabá, eu estava saindo do Jardim Cuiabá, aí ele estava internando lá. Solidariedade do Dr. Tony, substituto em tudo? Eu estava saindo da internação, ele entrando na internação, encontrei com ele no corredor, entrou o substituto internado, eu acredito que ele esteja internado até hoje no hospital. Foi, ele me substituiu lá no hospital. Esse é solidário. Pois bem, esgotada a pauta judicial e administrativa, agradecendo a presença de todos, declaro encerrada a presente sessão.